Olá, tudo bem? Estamos então na nossa segunda aula aqui desse módulo 1 do curso de Introdução à Psicologia do Esporte do nosso Psicobio em Rede. Bom, nós já temos a definição de esporte, a definição de psicologia e a definição de psicologia do esporte. Mas como que surgiu a psicologia do esporte? É difícil determinar uma data exata, um evento que tenha marcado o surgimento da psicologia do esporte como disciplina. Desde a Grécia Antiga, alguns filósofos já especulavam sobre a função perceptual e motora do corpo e as implicações na mente humana, né? As implicações em aspectos psicológicos, né? Mente sã, corpo são. Um dos primeiros registros que se tem de psicologia do esporte, de estudos em psicologia do esporte, é com um pesquisador chamado Norman Triplett. O Norman Triplett, ele era um aficionado por ciclismo e ele percebeu em suas observações numa equipe de ciclismo que ele ajudava a treinar, né, que ele dava treino, que quando o ciclista corria na companhia de outro ciclista, os dois ciclistas corriam mais rápido do que se eles fossem treinar sozinhos. E ele registrou essa observação num estudo. E é considerado um dos primeiros marcos, um dos primeiros registros que se tem de algum estudo dentro da psicologia do esporte, o que pode ser considerado o início da psicologia do esporte na América do Norte. Mais ou menos na mesma época, na Europa, com a organização de federações de alguns esportes como rugby, futebol e basquetebol, um pesquisador chamado Baldwin Groller cunhou o termo psicologia do esporte em um artigo. Nesse artigo do Baldwin Groller, ele cunhou o termo psicologia do esporte, dizendo que existiam alguns aspectos psicológicos envolvidos na prática esportiva que ainda não tinham sido investigados. O criador dos Jogos Olímpicos Modernos, o Pierre de Coubertin, também escreveu um artigo em 1900 falando da importância de estudos da psicologia no esporte. Voltando ao contexto da América do Norte, cerca de 25 anos depois do estudo do Norman Triplett, o Coleman Griffith fundou o primeiro laboratório específico de psicologia do esporte. O Griffith, ele é considerado o pai da psicologia do esporte. Ele foi o primeiro pesquisador que dedicou boa parte da carreira aos estudos de aspectos psicológicos dentro do esporte. Nessa época, na Europa, especificamente na Alemanha e na Rússia, outros pesquisadores também começaram a investigar alguns aspectos psicológicos mais específicos dentro do esporte. Essas investigações tinham foco na melhora de desempenho de atletas. E o primeiro pesquisador que fundou um laboratório específico de psicologia do esporte na Europa foi o Carl Dean. Em 1949, Warren Johnson, um pesquisador americano, publicou um artigo em que ele investigou reações emocionais pré-competitivas de atletas em função do tipo de modalidade praticada. No caso, era luta e futebol americano. No módulo 6, nós vamos falar um pouco das pesquisas realizadas aqui no Centro de Pesquisa em Estados Subjetivos e Esportes, do programa de pós-graduação em Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Vocês vão ver que tem muito a ver com esse estudo que eu acabei de falar para vocês. Somente em 1965 aconteceu o primeiro congresso em Psicologia do Esporte, foi um congresso internacional realizado em Roma. Nesse congresso foi fundada a International Society of Sport Psychology e também publicado o primeiro número do International Journal of Sport Psychology. Grande parte do desenvolvimento e consolidação da psicologia do esporte nessa época e que a gente colhe frutos até hoje é devida a um psicólogo chamado Ferruccio Antonelli, um italiano que foi eleito o primeiro presidente da ISSP, a International Society of Sport Psychology. Nessa época, principalmente na década de 70 e 80, muito se desenvolveu na área de psicologia do esporte. Com a Guerra Fria, muitos dos aspectos psicológicos foram estudados visando o aumento de desempenho, até porque o esporte era considerado uma forma de propaganda das duas grandes potências. Nessa época iniciou-se alguns estudos sobre personalidade, ansiedade, motivação, tipos de intervenção nos atletas. Mais à frente aqui no curso nós vamos falar um pouco mais sobre esses aspectos de forma um pouco mais detalhada. Desde então, especificamente da década de 80 para cá, a psicologia do esporte vem se desenvolvendo muito. Um sem número de revistas, vários laboratórios espalhados pelo mundo nos 4 cantos do globo. Na próxima aula eu vou falar para vocês como que a psicologia do esporte veio parar aqui no Brasil. É isso aí, muito obrigado, até mais.